Boco Digital apresenta o audiolivro Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling. Narração Jorge Rebelo. Para Jessica, que gosta de histórias. Para Anne, que gostava também. E para Dai, que foi quem ouviu esta primeiro. Capítulo 1. O Menino que Sobreviveu. O Sr. e a Sra. Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo. E seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A Sra. Potter era irmã da Sra. Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a Sra. Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o Sr. e a Sra. Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. "Testinha!", disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu a marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas, nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas, ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora,
Aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e, alguns minutos depois, o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings, o pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a parede em seu escritório no 9º andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes, em plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria defronte. Esquecera completamente as pessoas de capas, até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade, foi o que ouvi. O filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo o invadiu-o. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse, agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a Sra. Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela... Mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas... Achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque o você-sabe-quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho. E também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora, ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha, e ainda que Duda aprendera uma palavra nova, nunca.
O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram o seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso. Muito misterioso. E agora com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas hoje à noite, Jorge? Capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze à porta de entrada dos Dursley, e penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. 10 anos antes, havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia, usando diferentes chapéus coloridos. Mas Duda Dursley não era mais bebê, e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Acorde! Levante-se! Agora! Harry acordou assustado. A tia bateu à porta outra vez. Acorde! Gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e, em seguida, uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. — Você já se levantou? — perguntou. — Quase — respondeu Harry. — Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon e não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário de Duda. Harry gemeu. — Que foi que você disse? — perguntou a tia com rispidez. — Nada, nada. — O aniversário de Duda. Como podia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e, depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas, porque o armário sob a escada vivia cheio delas e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera, tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria, para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que, exatamente, Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios. A não ser, é claro, que envolvessem bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda. E Duda era 4 vezes maior do que ele. Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva, por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito à tia Petúnia era como a arranjara. No desastre de carro em que seus pais morreram, respondera ela.
E não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando o bacon. Penteie o cabelo, mandou, à guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados, mas não fazia diferença. Seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis pequenos e aguados e cabelos louros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes. Ficou desapontado. 36, disse erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos do que no ano passado. Querido, você não contou o presente de tia Guida. Está aqui debaixo deste grandão do papai e da mamãe. Está vendo? Está bem, então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa. Tia Petúnia, obviamente, também sentiu o perigo, porque na mesma hora disse: E vamos comprar mais 2 presentes para você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes. Está bem assim? Duda pensou um instante. Pareceu um esforço enorme. Finalmente respondeu hesitante. Então vou ficar com 39, anjinho, disse tia Petúnia. Ah! Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então está bem. Tio Walter deu uma risadinha. O baixinho quer tudo a que tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto, e arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo, enquanto Harry e tio Walter assistiam Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmara de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeos. Estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou do telefone, parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Más notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele. E indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano, deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. E agora? Perguntou tia Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna, mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Neres, seu Patinhas e o Pompom outra vez. Poderíamos ligar para a Guida, sugeriu tio Walter. Não diga bobagem, Walter. Ela detesta o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não estivesse presente. Ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los, como uma lesma. E aquela sua amiga, como é mesmo o nome dela? Ivone? Está passando férias em Maiorca, respondeu Petúnia, com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar e, quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos encontrar a casa destruída? Rosnou. Não vou explodir a casa, prometeu Harry. Mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente.
e deixá-lo no carro. O carro é novo. Não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade, não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore. Mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou, abraçando-o. Não quero que ele vá, Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo, e lançou um riso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante, a campainha tocou. Ah, meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa, e 1 minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Polkes, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral, era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda a caminho do jardim zoológico pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry, juro. Mas tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry, e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa.